Hoje vamos falar das três religiões maiores do Brasil, hein? O católico, o evangélico e o espiritismo. O católico, mas na verdade ainda não se chamava católico, foi fundada por Simão Pedro. Mas como sempre, antes tem um chefão por trás, não é? Jesus Cristo falou com Simão Pedro: você será a pedra. Aí ele já fundou a Casa do Caminho. Na época, após Jesus morrer, fundou essa Casa do Caminho para curar as pessoas, cuidar dos velhos, dos leprosos e de todos os doentes, os órfãos e as mulheres divorciadas e viúvas. Cuidava de muita gente. Aí no ano 300, Constantino veio, porque estava uma bagunça danada, né? E a igreja não era tão forte. Ele se juntou à igreja e disse que a igreja iria mandar, mas ele mandaria na igreja. Então ele formou as escrituras, né? Para comandar o povo. E nisso ele conseguiu acalmar o povo. Depois teve o Concílio de Trento de 1500, 1600, depois de Lutero, e aprimorou a Bíblia novamente. Depois veio o evangélico com a Revolução do Lutero, né? Ele fez as teses lá que ficou famosa e formou o evangélico. Mas antes teve um mestre de Lutero, né? O professor que começou com esse movimento todo, o John Wycliffe. Ele que traduziu a Bíblia para o inglês e começou esse movimento. E Lutero ficou mais famoso por causa das teses dele. Depois veio o Espiritismo, 1850, com Allan Kardec, que na verdade se chamava Leon Denisard. Ele colocou esse nome Allan Kardec porque um espírito falou que tinha vivido com ele em outra vida, e ele chamava Allan Kardec. Então ele colocou esse nome. Mas também Allan Kardec foi um curioso, não é? Ele era igual nós mesmo, não tinha mediunidade, não tinha nada. Só que ele era professor, era muito inteligente e tinha muita curiosidade com tudo, né? Ele viu aquelas mesas girantes lá, que na época estava em alta, e tinha muitas pessoas com mediunidade. As pessoas incorporavam e falavam as coisas. Aí então ele foi investigar tudo isso. E os espíritos estavam com ele. Disseram que ele iria fundar a religião. E o espiritismo fala, né, que ela era o espírito prometido por Jesus. Que Jesus fala lá que ele enviaria o Consolador. O espiritismo fala que ele é o Consolador. Aí na verdade, todas as três religiões se completam, não é? Num futuro próximo, acredito eu que até 2050, as três religiões se tornarão uma só, cada uma com a sua especialidade, né? O católico com a hóstia, Chico Xavier fala, tem uma passagem que fala que quando ele ia na igreja, o padre levantava a hóstia para o céu e ela ficava toda iluminada. E quando uma pessoa boa ia pegar a hóstia, ela ficava iluminada. Quando uma pessoa ruim ia pegar a hóstia, ela ficava neutra, apagada. O evangélico tem as canções aí que são unção pura, né? Muito bom as músicas deles. E o espiritismo com o estudo, né? Dos espíritos. Temos que estudar tudo. Eu estudo tudo para ter sabedoria. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí, gente. Todo dia vamos trazer curiosidades. E se você tem curiosidade, pesquisa também. Depois eu vou fazer um vídeo dos chakras aí, que eu acho que é o mais interessante de todos, para nós nos conhecermos. Você se conhece? Ou você fica tomando a pinguinha aí, a pinguinha tóxica? Vamos ver na Bíblia então sobre as três religiões, hein? A Bíblia é o livro dos livros.
Primeiramente temos que começar com ela. Tudo que você vê no Espiritismo, no Evangélico e na Católica, está tudo aqui, não é? 1 Coríntios, versículo 17. Sabedoria divina e sabedoria humana. Pois Cristo me enviou, não para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem usar a sabedoria da linguagem, para que a cruz de Cristo não me torne inútil. De fato, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o doutor da lei? Onde está o que investiga as coisas deste mundo? Por acaso Deus não mostrou que a sabedoria deste mundo é loucura? De fato, por sábia disposição de Deus, o mundo com sua sabedoria não o reconheceu. Por isso, Deus, pela loucura da pregação, quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Ao passo que nós anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para as nações. No entanto, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, considerem este chamado de vocês. Não há entre vocês nem muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de alta sociedade. Deus, no entanto, escolheu o que é loucura no mundo para desacreditar os sábios. E Deus escolheu o que é a fraqueza no mundo para desacreditar os fortes. E Deus escolheu o que é insignificante e sem valor no mundo, coisas que nada são, para reduzir a nada as coisas que são. E isso para que nenhuma criatura se glorie diante de Deus. Ora, é por Deus que vocês existem em Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus se tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e redenção. E assim, aquele que se glorie no Senhor, como diz a Escritura. Somos nada, né? Só temos que dar graças a Deus o tempo todo. Só de estarmos aqui, né? Como é que um espírito consegue mover o corpo? Você sabe? Tem um espírito dentro de você. Você é uma centelha divina, um pedacinho de Deus está em você. Então quer dizer que você é Deus, né? Como fala no Velho Testamento. Vamos lá. Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse é espiritual. 138. Vejamos isso. Olha só. Fala coisa interessante demais aqui. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Por isso que temos que seguir as 3 religiões, né? Temos que seguir uma religião só, não. Temos que ter... esqueci o nome da palavra só. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta dos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisas. As letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos às igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível,
Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não faça vã. Temos que estudar as 3 religiões. Não devemos ter preconceito, né? Essa é a palavra. Você fala que, que não tem preconceito, mas tem preconceito sobre religião, né? Se está falando de Jesus, tá bom demais, né? Jesus não falou lá, uma passagem lá que fala lá que um apóstolo falou que tal pessoa estava expulsando demônios em nome dele. Aí ele foi e disse, se está expulsando demônio em meu nome, deixe-o continuar. E todos falam em nome de Jesus, então fique esperto com esse preconceito. Em vez de ter preconceito, vamos estudar e nos aprimorar. Até o próximo vídeo.